gente vai tentar aqui discutir. Então, fica aqui o meu convite para vocês participarem e agradeço também aí a oportunidade. Legal, então vamos lá. Eu fiz até uma colinha aqui, né, para a gente começar a falar um pouco dessas áreas. Já combinei aqui com o Guilherme da gente falar um pouquinho. Não sei se vai dar para trazer tudo, porque a ideia é fazer 1 hora aí de bate-papo, mas a gente colocar os principais pontos com relação a essas áreas, né? Então, iniciando aí a parte da interoperabilidade de padrões em saúde, né? Que muitos auditores nem sabem o que, né, o que é, né? O que é, o que ela está falando, né? Padrões em saúde, e a tecnologia tem muito isso, né, Guilherme? Quando a gente começa a se aprofundar muito, a gente entende que sem padrão a gente não consegue aplicar muita tecnologia. Então, levando para a área de auditoria em saúde, quais seriam os principais padrões, né, que a gente tem usado? É a TIS e a TUS, né? Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, que é uma das principais que os auditores têm contato e que muitos nem conhecem o formulário, né? Não, ou até mesmo não entendem a importância de você padronizar. Por que a ANS fez isso? Foi para simplesmente todo mundo falar a mesma língua, porque senão eu não consigo parametrizar, padronizar, eu não consigo que os sistemas se conversem. Então, muitos auditores até nem, TIS e TUS, né, está relacionado à parte da ANS, a questão de troca de informação, né, entre operadora e prestador, mas é muito mais complexo que isso, né, tem a parte do entendimento. E por que o conhecimento nessa parte de padrão e de interoperabilidade é tão importante para os auditores, né? Até quando eu dou o curso né, o curso de transformação digital, eu falei muito dos APIs, que alguns nem sabem o que significa, e que a maioria das startups tem feito as integrações com os APIs. O certo não é nem falar integração é um outro termo, mas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Quando os sistemas se comunicam. E um dos problemas maiores, né, Guilherme, com relação a isso hoje, é como a gente vai trocar informação, por exemplo, com prontuário eletrônico. Então, a gente tem muitas startups sendo criadas que querem extrair a informação lá do prontuário eletrônico do hospital e como fazer isso. Inclusive, vai ser um dos assuntos que a gente vai levar para o Congresso. E tem muita questão de segurança de informação, de acesso à informação, quer dizer, o paciente precisa saber ou não quem está acessando, né? A parte da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente percebe, Guilherme, também, que até pela falta de conhecimento de alguns auditores, e até por estar entretido mesmo ali na parte operacional, acaba não se dando conta disso. Então, eu tenho falado muito que a área de tecnologia ela traz muitas oportunidades para os auditores. Vai se fechar muito caminho, né, Guilherme? Acho que você pode até falar um pouco com relação a isso, porque eu falo a questão do robô e ninguém fala, mas a Lu tá louca, o que é esse negócio de robô, né? O pessoal acha que é até um robô físico, eles não acham, né? Não imaginam o que é a parte do robô, que a gente tem tanto a parte de RPA como inteligência artificial propriamente dita. E voltando na parte de integração, né, de você conectar um prontuário eletrônico, esses dias eu até fiz uma publicação relacionada para os auditores. Vocês estão acessando informação de prontuário eletrônico de paciente de casa? E a maioria falou que sim. Então, olha só quantos pontos eu trouxe aí para vocês, né? O quanto a falta de conhecimento nessas áreas pode impactar nas nossas atividades. Então, eu queria deixar aí a palavra para você, Guilherme, discutir um pouco sobre isso, até pela sua experiência, e para que os auditores também não me vejam só a Lu está falando disso, né? Então, fica até um pouco cansativo, né? No sentido de só eu estou ali levantando a bandeira. Então, por isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre toda essa problemática e por que é tão importante os auditores terem esses conhecimentos. Claro, claro. Olha, pessoal, eu acho que esse é um tema que a Luciane trouxe muito relevante e eu gostaria de começar mostrando a relevância disso, fazendo um paralelo com um outro segmento de mercado, que é os moldes da saúde, teve uma época de vivência dessa ruptura de paradigma
relacionado à interoperabilidade. Foi a área financeira. Nenhum de nós hoje, e eu posso dizer que todos os que estão aqui no Zoom, né, temos 21 conectados aqui no Zoom, temos vários outros na internet. Nenhum de nós hoje concebe mais, especialmente numa época agora que a gente está vivendo da pandemia, ter que pagar uma conta de gás na boca do caixa na agência bancária. Você faz isso hoje como parte da sua vida? Não faz. Você imagina ter que digitar um código de barra, os números sequenciados, ao invés de você tirar uma foto que com o seu celular você escaneia o código barra? Ninguém mais imagina ter que digitar os números, né? E você imagina que você não consiga mais fazer uma transferência bancária do teu banco para um outro parente, uma outra pessoa, num outro banco, numa outra parte do país, se não tiver um sistema já integrado? Ninguém admite mais isso. Aliás, a gente só avança no sentido da interoperabilidade. Agora temos Pix, temos outras formas rápidas de pagamento, interativos. É tudo muito instantâneo. Por que tudo isso funciona? Porque foi desenvolvido entre os diversos agentes da área financeira um mecanismo de conversarem com uma mesma nomenclatura, com o mesmo padrão de comunicação. E aí é que você sabe que quando o TED do Guilherme vai para a conta da Luciane, o valor que eu coloquei vai entrar, vai ser feita a referência desse código, a transação é exatamente aquela para o qual me propus e que você consegue auditar, isto para não ter uma fraude. Então, se a gente consegue visualizar isso hoje muito bem, a gente entende que o mercado financeiro não tem como retornar, a gente entende que o trabalho de bastidor para a interoperabilidade foi um trabalho de se ter um pacto para se falar uma mesma língua, apesar de muitas vezes nós não termos naturalmente o mesmo idioma. Então, podemos estar falando às vezes em idiomas diferentes, tis, tus. Veja uma coisa comum, o CID, né? Qual é a nomenclatura que você está usando de um CID? Bom, depende, né? CID 8, CID 9, CID 10, CID 11. Qual deles? Como é que a gente classifica? Então, essa questão, ela se torna muito relevante quanto mais digital se torna o nosso tipo de prestação de serviço. Quanto mais se torna digital a nossa gestão da informação. E aí a gente fala sobre prontuário eletrônico, a gente fala hoje sobre sistemas de auditoria automatizadas, onde você vai ter esses robôs que vão verificar essas contas. Nenhum de nós imagina que existe hoje gente fisicamente nos bancos auditando transação de TED. Vocês acham que tem? Não tem, né? O computador faz isso automaticamente para saber da onde é o depara, né? Da onde sai, para onde vai, o que que faz. Então, imaginem hoje no nível de transações que nós fazemos e o nível que vai aumentar com a digitalização da saúde, como que vocês precisam compreender a necessidade de se harmonizar este tipo de comunicação. Como que as empresas, inclusive onde vocês trabalham muitas vezes, precisam enxergar este processo como um processo estratégico da empresa. Como eles precisam qualificar vocês por investir nas pessoas para que elas consigam ter mais capacidade de entender como você vai interfacear esses sistemas. E eu vou deixar aqui um detalhe, Lu, que é o seguinte, né? Nós estamos vivendo com a pandemia, e eu já falei isso em alguns eventos online nesse último ano, nós estamos vivenciando alguns efeitos muito positivos da aceleração da digitalização da saúde. E nós vimos várias empresas e proponentes de serviços digitais, as startups, ou mesmo empresas tradicionais lançando serviços, como foi da teleconsulta e tal, para o qual não se tinha referências de serviço. A gente não tinha nem código, às vezes, para certas autorizações que eram dadas de prestação de serviço. Eu não sabia nem cobrar. Eu vou cobrar como se eu não tenho qual o código ou a nomenclatura adequada para aquela prestação? Mas o serviço era feito. Então, se vocês não entenderem qual é a tecnologia e como é que ela tem que se conectar a esse sistema, vocês não vão, inclusive, saber dizer se aquele serviço é pertinente ou não, ou ao que ele se assemelha, se não há uma nomenclatura. Uma teleconsulta de psicologia é uma consulta de psicologia? Depende da maneira como você vai qualificar esta consulta. Então, a gente está abrindo um leque hoje, e a digitalização está trazendo isso à tona,
da necessidade de nós acelerarmos esse padrão de comunicação harmônica. Precisamos falar a mesma língua. Se não fazer auditoria, vai ser, na verdade, a gente revisar a lista do inferno, porque ninguém vai saber exatamente o que nós estamos vendo. E com a digitalização, o volume aumenta ainda mais do que nós já temos hoje no mundo tradicional, né? Então, acho que é um tema pertinente, crescente, e que deveria trazer, em algum momento você vai trazer isso, vocês vão ver, eu acho que talvez 2021 a gente está falando isso, mas vai vir, o seguinte, nós vamos ter auditores digitais. Nós vamos ter auditores que farão auditoria dos serviços de interoperabilidade, como a gente faz hoje os serviços de compliance tecnológico. Você valida se aquele sistema está efetivamente realizando o que ele precisa fazer. E isso nós vamos ter que ter nos auditores, não dos procedimentos, mas do sistema que valida os procedimentos que foram ali veiculados. Então, talvez em breve teremos aí novas profissões na área da auditoria. Inclusive você até levantou um ponto aí, já levando até para a parte de telemedicina. O pessoal tem falado que tem feito auditorias, né, na telemedicina, só que não dá para a gente continuar fazendo como a gente fazia com o padrão de consulta médica, porque você tem um sistema, então é o que você falou, vai começar as operadoras ou até os auditores têm que olhar o sistema, quer dizer, você vai ter que ir por trás, não é olhar só aquela parte técnica que está ali, sim, mas será que toda a estrutura, assim como a gente faz em auditoria de qualidade, que você tem que ver toda uma estrutura física para ver se você atende corretamente o paciente, é a mesma coisa, a tecnologia ela tem que estar junto, né? E por isso que o auditor ele vai ter que ter essa visão de tecnologia, assim, não vai poder sair disso. Então, você larga a mão de ser auditor, porque é uma conexão muito grande. Acho que todas as áreas, né, Guilherme? Não tem como ficar fora da tecnologia. Não, não. Então, Hoje está crescendo muito rapidamente essa transformação digital, né? A gente chama de transformação mesmo porque nós estamos numa época de metamorfose, né? Todos nós aqui estamos vivendo uma metamorfose social, dinâmica, né? não está nem entendendo, né, o que está acontecendo. Não, nós estamos sendo impactados por esse processo, né? E em algum grau, né? Vejam vocês, né? Estamos aqui falando com profissionais super qualificados, né? São auditores do sistema de regulação de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, você é usuário. Então, em algumas situações, você já imaginou, você está auditando uma coisa que você nem entende como usuário? É uma coisa meio louca, né? Ou seja, como é que eu vou dizer se é próprio ou não, se nem eu sei usar isto, né? E como é que funciona? Qual é o parâmetro? O que é seguro? O que é próprio? Uma outra coisa, a gente tem que entender, e quando a gente vai falar aqui, talvez expandindo um pouco mais, né, para outros temas tecnológicos, eu estou conseguindo avaliar se a indicação terapêutica ou tecnológica foi adequada para aquele paciente através de uma ferramenta digital? Assim como um remédio, assim como um procedimento cirúrgico. A prescrição estava certa? A indicação era aquela? Porque senão a gente pode também ter o outro lado, né? O descontrole da banalização digital, que é um problema também. Nós vamos ter os hipocondríacos digitais rapidamente aí, né? Que ficam viciados. Então, como você consegue regular isso, né? Então, eu acho que nós temos esse paradigma hoje, né? Nós somos reguladores e auditores, mas ao mesmo tempo nós temos que compreender como consumidores como isso funciona. Por isso que agora é o momento fértil, né? A provocação para vocês vocês estão se permitindo testar estas coisas? Vocês estão com a dúvida, né? Ou aquela mente inquisidora para entender como é que é isto que está se chegando no mercado com esses nomes difíceis? Porque em algum momento, se você não usar, você auditará isso. E o ponto você entende o que você está auditando? Pelo menos conceitualmente? Então, esse eu acho que é um outro desafio. Nós precisamos falar mais, mas nós precisamos também testar mais como auditores. E eu acho que, nesse sentido, nós estamos num momento muito oportuno. O Lu, tá sem som, o seu som. Isso acontece muito, né? O que mais acontece? Fica no mudo, a gente esquece. Entender aonde a gente está dentro do processo, né?
Então, se, por exemplo, eu estou fazendo uma auditoria que é através de telemedicina, quer dizer, entender todo o mecanismo por trás, não é simplesmente pegar ali a informação do prontuário do paciente e fazer só a parte mais técnica, mas é olhar o todo, né? É isso que, através dessa live, eu gostaria de mostrar para vocês, que o negócio é muito mais complexo e que a gente, como auditor, precisa realmente cavucar. Então, peraí, se eu estou fazendo uma análise aqui estou utilizando algum tipo de padrão, de realmente se aprofundar naquilo, né? Então, eu tenho visto muito assim a questão e vai precisar da nossa inteligência para poder ficar questionando mesmo, isso aqui está certo, isso aqui não está, e não simplesmente nós sermos, está vindo a tecnologia, vem e vamos assumir pronto, quer dizer, de você discutir mesmo aquilo que está sendo feito, né? Agora, mudando um pouco para outra área aí que é bem questionada, né? A gente vê muitas empresas falando sobre inteligência artificial, né? A minha empresa está fazendo, ou até o auditor, estou usando inteligência artificial na minha área, e eu começo a perguntar mais, né, investigar mais, e eu vejo que o que eles estão fazendo não é inteligência artificial, são simplesmente parâmetros, parametrizações, são regras que são colocadas em sistema e que as pessoas confundem a inteligência artificial, né? E a gente tem vários níveis de inteligência artificial. Eu tenho, inclusive, até antes de entrar em inteligência artificial, até dependendo do negócio que até o Guilherme me ajudou a construir essa consultoria, a gente entende que é como se fosse prescrever um medicamento, eu tenho que prescrever a tecnologia adequada. Então, dentro daquele processo que a gente está olhando, será que a inteligência artificial vai resolver aqui, vai ajudar, né? Resolver não. Na verdade, a tecnologia não resolve nada, mas vai auxiliar ali no processo? Muitas vezes não, não é nem a inteligência artificial que a gente tem que colocar, é um RPA, por exemplo, antes, é um sistema em que eu vou ditar regras ali, em que eu vou colocar robôs que não usam nada, é simplesmente cara crachá, é uma coisa que a gente faz mecanicamente. Eu vou fazer uma autorização de material especial, é altamente automatizado isso, é só criar regras, né, padrões. Mas a pessoa vai lá, clica abre DUT, abre a ANS, lá o rol da ANS, quer dizer, eu fico clicando em um monte de documento que se eu parametrizo isso, eu consigo colocar um robô. E eu não estou usando inteligência artificial aí, eu estou usando um RPA, né? uma automatização com robô, de processo com robô. Então, eu vejo, Guilherme, que os auditores confundem muito as tecnologias, né? Porque talvez agora está na moda, né, esse negócio de IA, e muitas vezes, muitas empresas de startup mesmo, elas estão vendendo só um Uma sistema caixa. ajudando ali, ou até um sistema de apoio à decisão, um sistema com regras, e não está usando inteligência artificial nenhuma. Inclusive, uma das áreas que eu acho que precisa ainda avançar muito na auditoria, até comparando a parte financeira, é o RPA. A gente já tem o software de RPA, que já está incorporado a machine learning, né, inteligência artificial, mas que tem etapas para se seguir. Quer dizer, primeiro eu preciso automatizar ali, eu preciso deixar tudo que é repetitivo ser feito por máquina, depois eu vou criando outras inteligências ali dentro de todo o contexto, né? Então, isso que eu vejo, assim, uma confusão muito grande no mercado, Guilherme, acho que você podia falar sobre isso, que por isso que os auditores precisam entender mais, com mais profundidade sobre essas tecnologias. Eu acho até depois, se o pessoal que estiver nos ouvindo quiser fazer as perguntas, aí fica o incentivo. Podem perguntar, é uma área nova mesmo. Tem saído muita matéria, acho que vocês têm visto nas notícias, nos sites, né? Parece que hoje inteligência artificial virou a cloroquina do momento, né? Serve para qualquer coisa e cura qualquer coisa, né? Então, assim, não funciona assim, é claro, né? Inteligência artificial não é panaceia nem aspirina. Então, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela é um programa de computador, ou seja, não tem inteligência por si só, né? Ela tem uma série de códigos e de regras que você dá a uma máquina, a um computador, para o qual ele vai analisar informações. É isso que ele faz. E ele faz em diferentes níveis de complexidade.
A inteligência artificial pode fazer, por exemplo, análise de aprendizado, que a gente chama de aprendizado de máquina, ou machine learning. Quando você tem um trabalho extremamente repetitivo, né, que você tem informações que as pessoas diferentes elas dão para você como informações de provocação, ou seja, você tem ali informações, perguntas, dados que vão sendo alimentados. E a partir dali você começa a fazer inferências, você começa a ter uma base de comparação de algumas coisas que se repetem, então você começa a aprender que determinados tipos de informação levam você a um determinado caminho. Então a máquina aprende pela repetição estatística de que determinado tipo de informação é azul, é branco, é vermelho ou é transparente, ou você leva a máquina dizendo, olha, eu não conheço um determinado tipo de comportamento ainda. Por exemplo, eu quero analisar, como a gente está vendo agora na COVID, qual é o perfil de paciente que desenvolve determinado tipo de sequela no COVID após ele ter o tratamento? Ninguém sabe hoje dizer afirmativamente. Nós estamos começando, não é mesmo? Você autorizaria ou não um procedimento de reabilitação para um paciente pós-COVID? Bom, depende. Ele ficou com sequela do quê? Ah, não, ele tem 24 anos, ele é atleta e tal, mas ele pode ter tido uma deficiência neurocognitiva que um senhor de 70 anos que foi entubado não teve. Porque ninguém sabe o comportamento. Então, nós vamos aprender essas, digamos, correlações a partir agora do volume de informações que nós estamos gerando. Só que como nós não sabemos a regra, nem pelo menos o traçado do caminho, nós temos um outro nível de inteligência artificial, que é o Deep Learning. O que o Deep Learning faz? Ao invés de eu dizer para a máquina que há um determinado padrão que eu assimilo de comportamento, eu digo, olha, eu não sei qual é o padrão, mas você pode pegar esses dados e ver se existe algum tipo de padrão que você começa a correlacionar entre as informações? Aí ela pode dizer que o rapaz de 25 anos que come banana e foi internado, entubado, e ele torce para o Corinthians, tem problema neurocognitivo. Pode ser que nada disso tenha o menor sentido, mas ele vai dizer, olha, eu achei aqui, com esse grau de relevância, essas correlações. Aí você começa a olhar e diz assim, de fato, parece que essas correlações fazem algum sentido. Aí você vai estudar. Então, o Deep Learning, ele é o tipo de inteligência onde a força bruta do computador começa a fazer uma análise em cima dos dados para te dizer, olha, eu achei algumas pistas que podem me dizer que talvez haja alguma relação entre essas informações. Você quer dar uma olhada? Aí a inteligência artificial te ajuda nesse sentido. O RPA, o que é? É a tua compra no Pão de Açúcar. Você chega, você tem um ato repetitivo, você tem uma trilha, e não tem que ter um caixa eletrônico ali, alguém para validar a tua compra. Você tem uma regra que vai acontecer. Eu vou fazer um procedimento laboratorial, eu já sei qual é a repetição, eu não tenho que ter ninguém na central para me dar o código de autorização. Se determinadas coisas elas forem automatizadas, o robô faz aquilo. A menos que em algum momento uma informação foge do padrão. Aí é quando aquele teu call center liga para você dizendo, Dona Débora Tonesi, olha, assim, eu sou aqui da central do Itaú, a senhora fez uma compra nas lojas americanas aqui de Bauru? Você diz, não, eu não moro, eu moro em São Paulo. É, porque tem uma compra. O que aconteceu? O padrão da Débora saiu fora da compra do cartão de crédito dela. Não é o valor necessariamente, nem a loja, mas algumas informações fogem. Aí o RPA diz, não, opa, isso aqui eu não posso autorizar. E aí você tem que ter alguém que vai ter algum senso de inteligência, que não é só inteligência artificial, ela tem outros sentidos e vai ligar e vai confirmar com você. Porque pode ter acontecido e este padrão da senhora Débora, que ela disse, não, de fato, eu estou viajando, estou visitando a minha prima e fiz uma compra aqui, tá. Ah, então perfeito. A senhora autoriza? Autorizo. Esta compra fora do normal passa a ser agora uma referência para compras futuras dela. Mesmo que seja improvável, ela passou a ter um registro dizendo, não, de fato, ela pode fazer isto. Este paciente pode ser submetido a determinado tipo de procedimento, por quê? Porque agora tem um fato novo
ele passou a ter tal doença e agora isto então faz sentido. Então, eu acho, Lu, que a inteligência artificial ela vem para auxiliar, mas ela é uma ferramenta que exige que nós, especialmente os auditores, entendam como que ela funciona, porque você não pode acreditar 100% nela. Ela não pode ser algo que diz, não, o computador com a inteligência, o software lá me deu isto. E o teu senso, o teu critério, que é mais apurado, diz assim, mas isso aqui está meio estranho, né? Ou seja, vocês precisam entender que há limitações, você tem que entender que determinadas funcionalidades elas vêm para auxiliar a tua tomada de decisão, vão ajudar o auditor a filtrar as coisas que são convencionais, que você não vai perder tempo. Não, tudo bem, isso aqui está dentro do padrão, papá. E outras que você, naquele setor, isso aqui está estranho. Deixa eu dar uma olhadinha. Inclusive, você está falando algo muito importante, né? A questão da qualidade da informação. E esse é o nosso papel, enquanto auditor, dentro dessas análises, fazer esse questionamento. Espera aí, o que a máquina identificou aqui? Não, mas isso não é o que acontece no nosso dia a dia, isso não é a realidade. Então, nós vamos ter aí na área de auditoria, e aí até por isso que é importante vocês entenderem da tecnologia, os curadores, né? Então, a gente vai fazer toda essa curadoria do que essas tecnologias fazem. Não está nada perfeito hoje para falar, nossa, vou deixar ali o robozinho fazendo o meu trabalho, ele vai fazer direito. Inclusive, na parte de RPA, tem equipes que ficam toda hora olhando o que o robô está fazendo, tá? Porque, assim, qualquer mudança de processo, isso acaba com a automatização. Inclusive, não é nem... não pode ser nem prescrito, né? Esse tipo de processos que podem ser... que podem sofrer alguma alteração. Então, a primeira coisa na nossa área é padrão. Vocês têm que pensar nisso. Por isso que eu falo muito em processo, gente. Estudem primeiro o processo. Os consultores de processo, acho que o Guilherme também deve ter uma posição sobre isso, mas eu até estava falando com a minha irmã. Gente, consultoria de processo é o que vai dar mais mercado de trabalho. Por quê? E assim, principalmente a questão de lidar com pessoas. Eu estou fazendo um outro curso também, chama Design de Processo, Guilherme, não sei se você já ouviu falar. Mas... incansável. Mas ele entra muito na parte humana, né? Então, com essa automatização, a gente precisa de pessoas para fazer a captação do que está acontecendo dentro dos processos, né? Então, essa parte, gente, de processo, da parte humana, de olhar o ser humano, isso vai estar cada vez mais forte. O robô não vai fazer isso. Né? E aquilo me permite dar uma contribuição para vocês. Isso que você falou é muito importante e eu acho que vocês precisam olhar como profissionais o seguinte: o que não se tira do ser humano e digamos, a tecnologia pode aprimorar, mas não pode substituir, é o nosso sentido. A gente tem aquele feeling, né? Aquele sentimento de dizer assim, isso aqui não está batendo, né? É aquele olho do médico que olha para você, ele olha o exame, mas ele põe o exame na mesa e olha para você e diz, Andréia, conta para mim, o que é isso aí que você está sentindo, não é? Assim, é esse negócio que o auditor tem que ter para poder auditar o processo. O processo é uma concatenação de lógicas, de informações que tem que, igual uma orquestra, que toca uma música. Se você toca fora do tom, fora do ritmo, é ruído, não é música, né? Então, vocês estão olhando nesse sentido. Então, vocês têm que olhar, esse processo aqui tá certo? A qualidade que a Luciana falou da informação, ela realmente está boa? Porque se tiver enviesada, o computador não tem esse sexto sentido. Ele vai presumir coisas erradas, ele dá um resultado errado. Então, é nisso que vocês vão ter que se tornar auditores de processos e avaliadores de qualidade de informação. Porque o resto que vocês talvez façam hoje, que é olhar uma planilha, olhar um pedido, uma guia, pessoal, a gente já não faz isso em muitas áreas. Esse profissional já está com a carteira de trabalho na mão porque vai ser demitido. Vocês têm que evoluir para o auditor 2.0. Vocês têm que mudar, porque vocês têm que ter o senso de saber que o que vale em você não é a capacidade de repetição de um processo. É a capacidade de julgar a informação
e avaliar o quão verdadeira aquela informação é, o quão lógica aquela informação se apresenta. Porque o resto a máquina vai fazer. Então, é nesse sentido que o auditor vai avançar. E ele vai confiar na tecnologia para fazer várias coisas, mas ele não vai ser dependente da tecnologia. A tecnologia é dependente da gente, no sentido de avaliar, mas nós nos calcamos nela para melhorar o nosso processo de trabalho, até porque o volume aumenta. Então, acho que esse vai ser um ponto de inflexão, Lu, inclusive na formação, e a gente poderia dizer assim, na bifurcação dos profissionais. Os que serão aderentes a serem, digamos, ajustados, né, a este novo trabalho, e aí o valor do trabalho desse profissional é muito maior. Vocês, inclusive, devem ser remunerados mais por esse trabalho. É um trabalho de qualidade, de valor, e muito menos pelo trabalho braçal que vocês fazem simplesmente como se fossem máquinas mais baratas. Por sinal, as empresas de startup estão loucas para esse tipo de conhecimento. O ruim, Guilherme, é que ainda eles não remuneram os auditores como deveriam, porque eu falo muito, o conhecimento que a gente tem é muito precioso. O entendimento do negócio, a gente entende do negócio. Essas empresas que estão sendo criadas, elas não entendem a profundidade da auditoria. Então, tome cuidado isso também, o quanto vocês estão entregando, né? É lógico que eu sou super adepta, eu acho que se a gente não começar a realmente transformar a área, né, no sentido de parar de ficar fazendo coisas repetitivas, tirar coisas de processo que não valem, que não teriam que existir, de vocês realmente incorporarem a tecnologia no processo de vocês, a gente não vai avançar. Mas também tomem cuidado com as empresas, porque elas estão absorvendo todo o conhecimento de vocês. O conhecimento de vocês está alimentando as inteligências artificiais. Não é o robozinho que é inteligente lá e começa a dar uns insights. Não, são vocês que deram a expertise para os sistemas, tá? Então, infelizmente, né, isso é uma realidade que a gente tem hoje, é a forma como as empresas grandes, né, até as pequenas também, buscam essa curadoria, né, desses robôs. A gente tem já a leitura de texto, que para mim a NLP eu sou assim, apaixonada, assim, porque quando você consegue entender o que ele faz, né? Só que assim, eu preciso de alguém inteligente dando o conhecimento ali para a leitura, porque senão não vai ler o que tem que ler. Por isso que o conhecimento dos auditores é tão rico. Mas da gente entender que dentro dos nossos processos ali de auditoria de contas, eu falo, auditoria de contas está com os dias contados, eu falo isso toda hora, autorização de OPME também, gente, autorização de oncologia também, são todas áreas que são possíveis de entrar muita tecnologia, não é uma só, várias tecnologias que vão ajudar a gente a não precisar mais fazer o que a gente faz. E aí vocês vão começar a partir mais para as auditorias em loco, as auditorias junto com o paciente, fazer visitas, né? Então, esse contato humano aí, a relação, né? Negociações, é isso que a gente vai ser forte. Mas enquanto vocês não tiverem esse tato aí de entender com mais profundidade a tecnologia, do que ela é capaz, né? Acho que essa é a palavra, né, Guilherme? A capacidade da tecnologia. Então, hoje eu já sou uma profissional super deslumbrada, porque eu vejo ali, eu falo, isso eu pensava já talvez há 5, 10 anos atrás, eu falava, isso é capaz, a gente vai começar a fazer as auditorias remotas e eu vou estar vendo a cirurgia, eu vou estar analisando. Hoje eu nem penso mais assim, a gente não tem que ficar fazendo auditoria remota, já tem muita coisa que o robô pode fazer e eu vou fazer outras coisas, eu vou estar ali vendo a cirurgia, eu vou estar no momento, né? Aqui até tem uma pergunta da Lucila, Lu, que eu achei bem interessante, né? Que o faro é bem interessante. O faro é o grande diferencial entre a máquina e o ser humano. É isso aí. É inteligência natural, né? É aquela sensibilidade que você tem para o julgamento. É isso mesmo, Lucila. Porque tudo que for repetitivo, pessoal, tenho certeza, a máquina reporá vai ser um repositório do trabalho humano, como nós estamos vendo em várias outras áreas, né? A gente
nota que isto é necessário para, inclusive, você usar a capacidade de trabalho humano em coisas de mais valor agregado, né? Então, aonde está o grande valor do auditor? Ler ficha e autorizar procedimento? Desculpa, isso é, inclusive, prejudicar a avaliação do intelecto de vocês. O profissional que contrata vocês, achando que vocês são leitores de ficha para autorizar código de procedimento, de intervenção, é subjugar, né, a capacidade de vocês enxergarem as coisas. Guilherme, eu ficar checando etiqueta de material especial, quero morrer com isso. Deus do céu, né? Deus do céu. Então, é claro, a gente está no processo de transição. O que vocês têm que fazer é, como diz aqui a Lucila, é o faro do detetive, né? É dizer assim, esta coisa é pertinente a esta cena do crime, né? Então, assim, isso aqui faz sentido? Se não está fazendo sentido, então alguma coisa foi, ou um erro humano, ou uma má intenção, ou um descaminho de informação, que às vezes pode acontecer. Então, é quando você dá sentido ao negócio. Ou seja, a saúde é um negócio, público ou privado. Ela é um negócio porque ela tem que ter uma sustentabilidade na sua operação. Então, o que você vai falar é este desafio que se apresentou do paciente. A gente está falando aqui de auditoria em saúde, então tem sempre um paciente ali, né? Ou pode ser veterinário também, pode ser uma auditoria, você está falando ali para a saúde do pet. Hoje, às vezes, tem pet que gasta mais, você precisa ver se está gastando mais com ele do que com o ser humano, né? Então, assim, você vai fazer uma auditoria. Teve um procedimento de saúde envolvido. Você vai dizer, ok, o que demandou o início do processo? É quase um processo de detetive. Isto aqui faz sentido? Ok. A indicação foi nas melhores práticas? Isso aqui que foi prescrito, isso está dentro do que a gente adequaria para esse cenário do tratamento? Então, você começa a ter essa análise do quebra-cabeças, né? Todo o resto, que é transação de informação, é o que você simplesmente vai ver se foi processado normalmente. Não é você preencher aquilo, pedir que alguém preencha. Mas uma vez que aquela narrativa está toda construída, o quebra-cabeça se forma. Aí você diz, não, beleza, bacana, isso aqui foi feito. Ou não, você diz, espera um pouquinho. Aqui eu não vou autorizar, ou não se deveria ter autorizado este procedimento. Por quê? Porque existe uma outra alternativa, talvez com esta eficácia mais barata, que poderia talvez ter o mesmo impacto e talvez um melhor desfecho. Então, você começa a saber trocar o fim da novela, né? Como é que você muda isso? É claro que em certas situações, a gente nota que você tem mais de uma opção. Então, você começa a fazer um julgamento de perfil, né? Tem determinado tipo de conduta que tem um perfil mais agressivo, o outro é mais conservador. Então, você tem uma flexibilidade ali. Nem todo mundo é preto ou branco assim, na visão. Tem aquelas gradações ali que você vai ver de tratamentos. Então, eu acho que esse talvez seja um dos campos onde a tecnologia vai ajudar, vai auxiliar, mas você tem que ter muito forte essa base, né, Luciane? Eu acho que todos aqui estão ouvindo. Você tem que ter, senão você vai ficar escravo do computador. Ele vai tomar a decisão e você só vai pôr o teu nome. Né? Então, quem é que dá a decisão da auditoria? É o Dr. Watson, ou o Dr. Google que fez. Né? Mas eles não fizeram o curso que vocês fizeram. Eles não conversam com pessoas. Eles não têm a vivência dos anos que vocês têm para ter aquele faro e dizer, isso aqui está estranho, não é assim. Né? Ou até mesmo, quando algo foi feito certo, você poder sugerir algo melhor, que é melhores práticas também. Você não é só o bedel que diz que está ok. Você pode dizer, olha, eu vi na empresa tal procedimento, foi feito assim, mas eu estou percebendo que há um outro caminho que podemos melhorar. Aliás, esta é a responsabilidade de que os auditores têm. Eles são os guardiões da boa prática. E é isso que a gente tem que olhar. Não é só dizer amém. Ok, foi feito, cumpriu, foi feito da melhor forma? Poderia ter uma outra forma? Você sabe quais são as outras formas que talvez tem? Talvez você não pode, talvez, dominar, mas olha, eu estou lendo tal assunto, eu estou me inteirando de tal coisa. Será que a gente está, talvez, ficando para trás nesse ponto? Posso propor alguma coisa para a minha equipe? Vocês têm que ter uma mente inquieta nesse sentido. E a tecnologia é acessório. Ela não pode vir para ditar para vocês. Vocês têm que ser o domador da fera. Mas, para isso, tem que ter disposição de entrar na jaula. Né? Tem que estar disposto a ir lá aprender e ver, senão
daqui a pouco quem come vocês é o leão. Guilherme, você falou, eu tenho falado isso, que a gente tem muito robozinho auditor no mercado, né? Que é o famoso cara crachá. E que a parte do conhecimento assistencial é muito importante. Eu vejo hoje muito mais importante do que já foi. Porque vai ser difícil a gente alimentar todo esse conhecimento. Imagina aí, sei lá, 20 anos da pessoa atuando como auditora, ou aquela pessoa que tem uma bagagem muito grande em assistência, até você treinar essas máquinas, né, esses robôs, a fazerem todo esse raciocínio, que vai chegar esse momento também, né, Guilherme? Vai chegar. Mas peraí, se ele Vai. fosse por aqui, ele faria aqui. E assim, segundos, tá, gente? Mas isso ainda precisa criar um banco muito grande, precisa ter variação. É. Eu queria aqui dar uma sugestão, Lu. Eu sei que vocês são sempre, assim, os auditores, como todos os outros, são profissionais super ocupados, às vezes até têm mais trabalho do que conseguem dar conta. Mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes para vocês nessa visão da transição. Primeiro, tenham a, a curiosidade de ouvir o que essas pessoas que estão fazendo coisas novas têm a dizer. E hoje, com a internet, isso está muito fácil. Você entra nesses TED Talks, você entra em webinars, em lives, você assiste pessoas do mundo inteiro falando. Então, assim, você já teve a curiosidade de entrar no Google e colocar alguns temas sobre transformação digital da auditoria, inteligência artificial no processo? Já teve? Vai Se não, aparecer meu curso, Guilherme. faça algumas coisas assim, para você ver o que vai sair só no resultado. Né? Você vai ver ali, tem centenas, milhares de resultados, ou seja, tem gente pensando. Segunda coisa, vocês perderam o contato com a vida real? Esse é um ponto importante. Se você está preso dentro da empresa e você perdeu o contato com o mundo real, você é a primeira coisa que vai ser fossilizada. Porque essa mão de quem era o enfermeiro voltar, não é você voltar a ser enfermeiro, é você ter o contato com quem está na linha de frente, é você ter aquela vivência, o pulso e tal, é falar com o paciente, nem que seja uma coisa informal. Isso vai dando muito feedback para você. Como é que as pessoas estão fazendo? Então, é claro que isso consome tempo, mas isso prepara a tua mente para você falar, puxa, impressionante, meu sobrinho de 22 anos ali disse que está contratando um plano de saúde que eu nem sabia que existia. Que história é essa? Que plano é esse aí que ele contrata na internet e já chega no negócio com QR Code? Como é que eu faço para rastrear esse negócio? Converse com as pessoas. Acho que isso também é muito importante, porque aí vocês vão começar a perceber essas tendências, inclusive para vocês dizerem, puxa, eu faço há tanto tempo tal coisa e eu nunca percebi que dava para fazer diferente. Não é porque você não teve a ideia e tal, porque isso pode acontecer, a gente passa, mas o que chamou a atenção de alguém para ver este ponto para ele mudar o processo? O que disparou ele dizer que dava para fazer de um outro modo? Isso é um processo extremamente rico de aprendizado. Eu acho que essa parte de inovação que você falou é muito legal, né? Da gente estar sempre próximo desses eventos, né? O que as pessoas estão falando, principalmente na área da saúde, não necessariamente em auditoria. E eu lembro quando eu fiz o MBA, acho que há 3 anos atrás, né? E foi até eu escolhi ele por conta da diversificação, muita coisa diferente com relação às tecnologias, então pude conhecer óculos de realidade virtual, o Guilherme até me mandou esses dias aí, em atendimento de fisioterapeuta, daqui a pouco isso vai entrar em rol, entendeu? E aí a gente vai ter que pessoas falando, isso aqui realmente é indicado? Isso aqui tem evidência de que realmente faz uma diferença o uso de um óculos de realidade virtual para algum tipo de tratamento do paciente? Eu lembro que na época... Pode falar. Só fazer um parênteses aqui, você falou uma coisa, agora me lembrei, assim, você falou do hall, né? Há 2 semanas atrás eu estava discutindo uma coisa, olha que coisa maluca. A gente estava discutindo lá no Instituto do Coração sobre a questão do acompanhamento do paciente crônico, especialmente nessa fase que a gente não consegue acompanhá-lo presencialmente, né? Você não pode voltar no ambulatório, voltar no lugar e tal. Aí eu imagino para vocês o seguinte, a minha pergunta: vocês acham que você ter a possibilidade de prescrever um acompanhamento de uma enfermeira digital através de chatbot para acompanhamento medicamentoso do paciente para aderência dele ao tratamento
isso deveria ser pago ou não como uma boa prática de manutenção do paciente dentro do seu tratamento. Enfermeira digital é algo que deve estar no rol ou não para um acompanhamento de um tratamento medicamentoso? Fica aí uma enquete para vocês. Isto é uma transformação da cultura. E a gente diria, a fonte pagadora deveria pensar em pagar isso? Se eu vou ter a aderência do paciente ao tratamento? A enfermeira digital é menos importante na questão? Ela deve ser, digamos assim, menosprezada no valor, porque ela não é uma pessoa? E se ela trabalha em conjunto com a enfermeira real que diz, olha, fulano lá, o Guilherme, não está tomando a medicação que ele tem? Percebam que coisas que nós damos pouco valor porque desconhecemos terão um significativo impacto na sustentabilidade do cuidado do paciente daqui para frente. Então, essas coisas você vai começar a dizer, olha, houve um erro de prescrição ou um erro de conduta por não se ter recomendado acompanhamento digital do paciente dentro dessas características. Você deveria punir o cuidador por não ter feito a melhor prática, porque esse paciente descompensado custa caro para você quando ele volta para um pronto-socorro descompensado. Então, aquela má prática digital, que ele não sabia, não prescreveu, teve um impacto econômico e, muito provavelmente, ele poderia dizer o mais importante, um impacto na qualidade de vida do paciente. Então, estas coisas hoje, Lu, não estão mais dissociadas da conduta. E aí que você vai dizer, na tua auditoria, como você avaliaria? Essa aqui foi uma boa questão para vocês. Eu estou aqui quase ansioso de saber as perguntas do pessoal, Lu. Se tem tido, eu estou vendo aqui, ó, a Juliana concordou, viu? A Juliana Barradas concordou. Ai, gente, o que eles estão falando, né? Tanta informação legal. Infelizmente, as operadoras elas estão ainda muito no modelo antigo, Guilherme. A gente tem novas operadoras sendo agora lançadas no mercado, não preciso nem falar quais são, que vocês já devem estar sabendo, que está propondo todas essas mudanças diferentes de atenção primária, né? Que isso é um foco maior, porque eles entendem que fazendo uma gestão melhor vai ter menos gastos e tal. Mas ainda os auditores, Guilherme, pensam muito no valor, no preço, no gasto. Isso aí não está no rol, não pode pagar. Então, não tem essa reflexão do que seria mais apropriado, toda essa mensuração, sabe? Então, assim, você trouxe uma parte muito legal, né? Usando a tecnologia de desafio aí para vocês começarem a pensar fora da caixinha. Voltando na parte lá do MBA, que senão vou perder o raciocínio. A gente aprendeu a parte do RFID, eu tive a oportunidade de conhecer isso, e eu lembro que um dos trabalhos que eu ia fazer da apresentação ali, eu já estava pensando, gente, eu quero colocar o RFID nos materiais especiais, nos OPMEs, e a gente vê agora, depois de 2, 3 anos, empresas de tecnologia investindo nisso, tá? Não estou falando que eu também sou, nossa, a Luciane teve esse pensamento lá atrás. Eu tive, porque eu tive contato com a tecnologia e eu consegui fazer a conexão em cima do meu trabalho. Eu falei, nossa, isso aqui seria muito interessante para a nossa área que a gente está atuando. Então, percebam o quanto é importante vocês conhecerem com mais profundidade as tecnologias, porque vocês vão conseguir colocar isso no nosso dia a dia ali dentro da auditoria. Não vai esperar 2, 3, 4 anos uma empresa de tecnologia ter esse feeling e desenvolver uma solução dessa, né? Para quem até não sabe aí, RFID é uma identificação digital por frequência de rádio. É como aquele negócio que você coloca, é como se fosse um selo, né, um tag, que rastreia você dentro de uma área de cobertura digital. A gente já vê isso bastante hoje em várias áreas, né? Supermercado, né? Roupa, você entra lá, na roupa. A roupa, tá, aquele negócio está preso lá na roupa. Então, se você saiu da determinada região, pum, ela vai lá e pega você, né? Então, para esses produtos que a Luciane falou aí, que são de alto valor agregado, isso é fundamental, né? É importante você usar, porque você vai rastrear aonde foi parar aquela prótese de titânio que eu autorizei de R$125 mil. A gente espera que tenha sido dentro de alguém, né? Que você autorizou o procedimento, mas hoje pode ser que não tenha sido, né? Então, essa tecnologia de você rastrear, é claro, você não vai rastrear tudo, né? Parafuso, Mas, né? mas as coisas que fazem sentido,
certamente você começa a ter alternativas hoje de você fazer gestão do seu ativo. Inclusive é um dos assuntos que eu vou trazer no congresso também, né? O que eu quis trazer para vocês é isso, gente. A gente tem uma série de tecnologias, acho que o Guilherme trouxe de uma forma também bem lúdica aí, né, de entendimento. Esses dias eu estava vendo lá, apesar de que isso já é antigo, mas acho que é a Google, né, que está colocando esses dispositivos nos produtos e a gente coloca os produtos no nosso carrinho do supermercado e eu não tenho nem mais atendente ali para ficar. A Amazon está fazendo, a Amazon. Amazon. Então é isso, gente. Quanto mais vocês conhecerem todas essas tecnologias, impressora 3D também. Eu lembro que já 2, 3 anos que estava se discutindo para a gente fazer a questão dos procedimentos de não que a operadora paga, porque a operadora não paga isso ainda, mas assim já tem que começar a pensar, né? Será que esse tipo de tecnologia não é mais interessante de fazer, né? Para colocar uma prótese Nós tivemos um caso agora, Lu, foi muito clássico, a questão dos respiradores. Várias empresas estavam fazendo impressão 3D, né, dos insumos para você poder fazer a colocação dos respiradores, porque a indústria não conseguia entregar a tempo. Então, você conseguia fazer a entrega do bocal, ali do divisor e tal, em impressoras 3D. Várias indústrias, inclusive, que não são da área de saúde, se disponibilizaram da pandemia a colaborar com esse formato. Aí você diz, será que não tem um business aí, não tem um negócio? É óbvio que tem. Muitas das coisas que a gente consome dentro de um grande centro hospitalar, você não precisa trazer de Anápolis. Você imprime ali, se você tem o material. Então, essas coisas começam hoje a fazer muito sentido, né? Você falou da prótese. Outro dia eu tive numa reunião vendo uma provocação que indústrias de prótese, órteses e próteses, eles estão avaliando que determinados tipos de produto, para ter o melhor encaixe no paciente, deveriam ser feitos sob medida. Então, eles disseram, vai fazer sentido em grandes centros ortopédicos, por exemplo, que você tenha quase que uma sucursal de impressão, se ele tem um volume razoável, para você imprimir a prótese do paciente, em vez de ficar levando 5 ou 6 modelos para ver qual que encaixa mais ou menos. Entendeu? Ah, ficou um pouquinho fora do dedo, dá uma martelada lá e vê se entra mais no osso. Entendeu? Já tem indústria fazendo isso mesmo, as customizadas. Claro, é Esse é o claro. avanço, né? Ainda é viável hoje você fazer isso em larga escala? Não pelo preço, mas em alguns itens já é. Então, o ponto é, como é que nós estamos vendo este processo de transformação? Porque daqui a pouco isso pode acelerar tão rápido e a gente ficou defasado. A gente não sabe nem avaliar se aquilo lá está certo ou errado. Então, acho que esse é um grande ponto de reflexão. Muito legal. Você falou do RFID, tem uma outra tecnologia que eles têm usado nas pulseiras dos pacientes para fazer todo o monitoramento do paciente, de onde ele está indo. Daí você faz toda a gestão disso, né? O tempo que ele fica ali para fazer exame. Tem um hospital grande aqui de São Paulo já usando isso. E então, assim, apesar de não estar diretamente ligado à auditoria, pessoal, mas são ferramentas, são tecnologias que, querendo ou não, vão ajudar a gente, porque imagina, por exemplo, esse mecanismo de você ficar medindo o tempo que o paciente está no pronto-socorro. Ele está lá esperando, quer dizer, tudo isso reflete questão de tempo de atendimento, os procedimentos que está fazendo. A gente tem uma outra tecnologia super sensacional, que é a mineração de processo, que você, através de logs, você consegue identificar todo o caminho, né, a jornada do paciente. Isso é uma tecnologia sensacional. Eu até estava prescrevendo isso para uma consultoria que eu fiz, Guilherme, para fazer as auditorias concorrentes, né, para a gente olhar lá desde o início da admissão do paciente até refletir. Esse paciente justifica aqui estar num pronto-socorro, uma internação? Não. Vai fazer o acompanhamento em casa, leva uma enfermeira lá para fazer o medicamento, um médico para atender ele em casa. Então, essa mudança de mindset que vocês precisam ter também, quebrar um pouco esses modelos, né? Sim, você falou uma coisa importante. A Cris Torres mandou aqui uma mensagem e que ela fala sobre a questão do home care, né? E isso eu tenho falado muito nas aulas que eu dou. Acho que você lembra, Lu, a gente falou muito lá na questão do MBA, pessoal, existe uma tendência do mercado, e anotem isso para vocês estudarem realmente. Nós estamos passando por uma aceleração da deshospitalização.
A pandemia trouxe uma ruptura de modelo em que o paciente encarará ser cuidado em casa como mais importante do que ser cuidado no hospital onde ele possa ter um risco. A Covid trouxe este estigma para os hospitais. De hoje para frente, nunca mais os nossos hospitais serão os mesmos, porque sempre parará a aura de ter um ambiente de infecção. Aquele negócio que você tinha só medição, qual é o índice de infecção que a gente tem, tal, que ficava guardado a 7 chaves? Amigos, escancarou, isso está no Globo News hoje. Então, essa percepção de você ser cuidado em casa, no seu ambiente, mas assistido remotamente, monitorado, ter a teleconsulta, a teleenfermagem, a telepsicologia, chegou para ficar. Como auditar isto? Como ter pessoas que possam validar que você está entregando aquilo que você precisa? Como avaliar se as informações, o telecuidado que você está dando estão seguindo as melhores práticas? Vocês terão que ser auditores de home care. Vocês terão que ser auditores do melhor tipo de tratamento que terá, que é o tratamento deshospitalizado. E não existe hoje nenhum lugar no mundo, nenhum livro escrito que diga qual é a melhor prática de deshospitalizar seguramente com tecnologia. Não existe, porque se está escrevendo. Então, se não existe a prática, não existe nem como validar se esse modelo está correto. Então, Cris Torres, se você cuida de home care, você já está um passo à frente, porque você já está na casa do cliente. É E só isto pensar será em novos modelos, o que a tecnologia pode ajudar, né? será um grande negócio, Lu. Isso vai ser um negócio, porque você transforma, em vez de 6.000 hospitais, milhões de residências. É, Todos serão possíveis campos de tem uma tratamento. Unimed, acho que é a Florianópolis, que começou a fazer os quiosques de telemedicina. Eu acho que foi a de Florianópolis. E eu lembro que quando eu fiz o curso de transformação digital, eu mostrei eu não lembro agora, no hospital nos Estados Unidos, que eles já tinham essa ideia, uma empresa de tecnologia que faz, para colocar esses. São quiosques, né, que tem em qualquer lugar, tem aeroporto, tem em vários lugares, para que as pessoas possam ser atendidas remotamente pelo médico. Então, tem muita coisa aí acontecendo. Deixa eu só, acho que já dá para a gente finalizar, fazer a propaganda do meu curso aí. Esse seria o primeiro passo para vocês entenderem sobre as tecnologias, porque eu fiz a aplicação com a área da auditoria. Eu sintetizei todas as áreas mais importantes aí para vocês, então, quem puder fazer aí é uma experiência muito boa. E acho que para vocês que estão assistindo essa live, vocês precisam pensar nas transformações. E a forma que eu encontrei de passar todo esse conhecimento para vocês também, trazendo profissionais de renome, é através agora do Congresso de Inovação e Tecnologias na Auditoria em Saúde, que o Guilherme fez parte do fórum. Antes ele era o fórum Vamos Transformar a Auditoria em Saúde. Ele participou, acho que em dois eventos já, Foi um prazer falar. palestrando. Eu vou ver se você modera uma mesa, tá? Você não vai fugir de mim esse ano, que eu acho que você vai moderar uma mesa, porque você sempre traz essas discussões e para mim é muito enriquecedor, para todo mundo, né, na verdade. Então, tentem olhar de forma diferente a auditoria, tá? Eu acho que se vocês estão assistindo a live, como eu falei, vocês já são profissionais um pouco Diferenciado. mais à frente, diferenciados. Então, não deixem de fazer os cursos, de participar. Que nem o Guilherme falou, às vezes está sem dinheiro, né? Gente, tem tanto material gratuito, né? Tem tanta. O que é esse RFID aí que eles estão falando? Deixa eu procurar na área da saúde o que está tendo de RFID. Então, busquem, pesquisem, estudem. Eu tenho um grupo de estudo, não sei se você sabe, Guilherme, eu acabei de fazendo agora dentro da comunidade. A Juliana também faz parte, aí ela está online, justamente para estudar essas tecnologias, para trazer um pouco isso para os auditores e a gente fazer discussões. Então, a gente começa a falar ali do nosso dia a dia e qual é a aplicação daquela tecnologia dentro do nosso dia a dia. Então, foi outra maneira que eu encontrei também de aproximar aí os auditores para essa área de tecnologia com aplicação e auditoria. Você quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Eu queria primeiro agradecer, né? Mais uma vez foi um prazer. Espero estar com vocês no congresso. Faça um curso da Lu. Estou fazendo uma propaganda aqui com total interesse, porque eu acho que ela é uma provocadora mesmo. Vale a pena. Eu
eu tenho poucas pessoas onde eu vejo, eu lido com muita gente hoje nessa área de saúde e tal, inovação, mas eu tenho poucas pessoas onde eu tenho o prazer de dizer assim que me dá satisfação de ser mentor. E eu acho que a Lu é uma delas. A gente tem, eu acho que na área da auditoria, uma serra pelada inexplorada. Todo mundo fica muito contente quando tropeça e dá um pisão numa pepita de ouro, e aí não pergunta o que tem debaixo da terra. Fica achando, ai meu Deus, que sorte que eu dei, né? E não olha mais embaixo para ver se tem mais coisa, né? Vocês são privilegiados de estarem nesse sentido, de terem essa percepção já aberta, vocês estão com uma visão muito mais ampla. E aqui, Lu, agradecer a oportunidade, deixar um incentivo para vocês que continuem aprendendo. A mente que aprende nunca cabe de volta no cérebro que pertencia antes. Então, continuem aprendendo e vocês vão ver que há um universo imenso de coisas a se fazer no âmbito da auditoria, nesse ciclo agora que a gente tem, que é auditoria com tecnologia. Com certeza, tem muitas, muitas oportunidades. Pessoal, vocês querem aproveitar o Guilherme e fazer alguma pergunta, até para mim, aproveitar e ir finalizando a live? E como eu tenho falado, a gente tem muito a explorar. É um terreno ainda muito, muito fértil. Então, participem do congresso, pessoal, porque o congresso, não é porque que foi desenvolvido por mim ou eu que estou fazendo aí, mas eu coloco todas as minhas forças e energias dentro desse assunto e eu tento trazer as pessoas que realmente vão fazer a diferença aí na atividade de vocês. Eu lembro, Guilherme, quando o primeiro fórum, com 85 auditores, a gente estava falando até de inteligência artificial, mas eu lembro que os auditores saíram admirados. Eles, nossa, mas eu não conhecia esse universo, que não sei o que, isso foi acho que 3 ou 4 anos atrás, agora não lembro. E então, assim, vocês vão sair com uma cabeça totalmente diferente aí, não só indo no meu congresso, mas participando desses eventos de inovação, né? Participem de eventos de inovação de saúde, porque abre muito, muito a nossa cabeça, a nossa mente, tá? Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês aí, para finalizar. O pessoal só está dando parabéns. Se tiverem uma pergunta, uma dúvida, aproveita. Não fiquem tímidas que a Lu disse que está dentro do preço, viu? O pessoal não quer perguntar, não. Eu acho que não sei se ficaram muitas dúvidas aí, mas. Sabe o que é isso? É que auditor, como não aparece, é igual anestesista. Fica tímido porque nunca conversa com o público, né? Está sempre lá fechadinho nos lugares. Então, assim, entre vocês conversam, né? Ficam mais tímidas e tal. O Guilherme, o Milton falou de uma área que você domina também, que é o blockchain. E eu lembro quando entrou aí, você falou, calma, gente, e tal. Então, assim, a gente teve até uma apresentação no ano retrasado sobre blockchain, uma startup que está usando isso na área da saúde para fazer o smart contract, que é a parte da conexão ali de negociações entre as operadoras e os hospitais, tá? Eu nem sei se esse projeto deu certo. Eu também, quando estava fazendo MBA, eu já pensei nisso, né? Da questão de todos os players se conversarem ali no mesmo ambiente. Não funciona muito para prontuário eletrônico, né, Guilherme? É muita informação ali, pelo menos que o professor tinha falado na época. Então, às vezes a gente pensa nisso também, né? Essa tecnologia é muito promissora, mas a gente precisa também estudar um pouco com mais profundidade para entender. Por exemplo, o RPA, né? O RPA não serve para tudo, gente. Por isso que a gente tem que avaliar o processo. Muitas vezes não vale a pena investir financeiramente numa tecnologia que não vai dar retorno. Ela pode até funcionar, ela ter sentido naquele processo, mas ela financeiramente não vai dar retorno, ou ela vai dar mais problema do que ela daria solução. Então, muito legal a posição aí do Milton, pode ser que tenha, mas eu acho que deu uma bela esfriada, né, Guilherme? Você deve saber um pouco, porque isso era um bom momento também. É aquele negócio da moda, né? Ou seja, você tem um momento em que todo mundo fala e parece que a solução serve para tudo, né? E aí é panaceia de tudo. Você dá isso desde dor de cabeça a problema de crédito no banco, blockchain resolve.
Então, não funciona, né? Igual você falou, eles têm um processo, ele serve para registros simples e validação de transações, talvez essa questão de contratos, autorizações e tal, você tem esses registros muito mais rápidos, né? O blockchain, eu uso a comparação, é o cartório eletrônico, né? Onde você quer registrar coisas para se certificar de que não houve ali nenhum tipo de mau uso da informação, né? Então, a gente vai ter lugares em que a aplicação vai ser apropriada. Tem que saber prescrever tecnologia adequadamente, igual remédio. Outra área também que vai ter, né, profissional. Vai ter um momento que eu vou chegar e vou me definir. Eu sou prescritora de tecnologia na área de auditoria em saúde. Só estou esperando o momento certo. Mas isso vai abrir um leque muito grande para vocês aí, para vocês poderem atuar. Eu acho que deixa eu ver. A Juliana quer falar aí. Boa noite. Lu, doutor Guilherme, como eu sei que no meio de tantas tecnologias novas, que seria melhor usada no momento? Tipo assim, não estou determinando uma tecnologia para tal coisa, mas são tantas tecnologias novas, tanta coisa chegando de novo, e como vocês determinam que aquela tecnologia será usada, né, pelo profissional, se seria útil, por que é útil, por que não é, custo-benefício? Essa é uma boa pergunta, Juliana. Eu acho que é uma dúvida de muitos de nós, né? Ou seja, vem uma coisa nova, e aí, como é que eu faço, né? Eu vou aqui fazer uma comparação, né? Assim, toda nova tecnologia, a gente tem uma área para a qual ela foi desenvolvida inicialmente, ou seja, você criou ela por uma razão, mas aí depois vem as outras coisas que você diz, bom, ela serve para isso, mas por comparação, será que não serve para aquilo também? Aí você começa a fazer tentativa e erro, né? Então, assim, na hora que lançou-se o stent, todo mundo que tinha um problema de infarto tinha que pôr um stent. Aí você vai para a superutilização, a gente tem hoje ainda, né? Faz hemodinâmica para todo mundo, mete stent para todo mundo. Mas tem coisa que você diz, olha, a boa e velha cirurgia do lado de Ponte Safena funciona melhor, né? Então, é claro que a gente não tem como avaliar novas tecnologias 100% onde elas terão maior impacto e talvez sejam a melhor indicação. Mas eu acho que aí o que a gente tem que avaliar é por que ela se propôs inicialmente, então você tem que testar, você tem que ir e sondar, conversar com quem usa, para você saber, né, um pouquinho, e você ter uma certa medida de grau de tolerância ao erro, né? Se você tem uma baixa tolerância, não é a hora de você usar uma tecnologia nova, né? Se você tem alguma tolerância para poder falhar, né, Lu? Você pode testar, ver e tal. Ok, então tenta também com essa metodologia, né? Com essa ferramenta. Então, acho que as novas tecnologias hoje, elas têm áreas para as quais elas foram criadas e uma infinidade de possibilidades para onde ninguém imaginou elas serem utilizadas. E a gente está vendo várias coisas que estão funcionando e outras nem tanto. A Lu citou aqui o caso do blockchain para prontuário eletrônico. O blockchain não funciona para prontuário eletrônico. Ana, eu tenho uma opinião sobre isso com relação à área de auditoria. Assim como para paciente, cada um é um indivíduo, né? Não tem como comparar, apesar de a gente ter ali os protocolos e tudo, mas o tratamento ele vai ser dado individual para cada paciente. A tecnologia também é a mesma coisa. Eu também não acredito que uma única solução resolva tudo. Eu acredito numa conexão como se fossem Legos, tá? Então, eu tenho falado isso muito com as empresas de tecnologia. Às vezes elas querem pegar tudo, que é o que o Guilherme fala, erra no modelo de negócio, tá? E aí quer atingir tudo. Eu quero resolver todo o problema, aqui da auditoria. Vou criar várias soluções aqui. E não é assim. Vai ter que ter uma sinergia, uma conexão entre as empresas para que elas possam entregar a melhor solução para aquela empresa especificamente. Isso vai depender de cada empresa. Não, vai ser muito personalizado, Juliana. Eu acho que a gente está nas fases de personalização, né, Guilherme? Eu acho que é isso que é a entrega diferente de valor. E que antes a gente tinha empresas de tecnologia que ofereciam é aqui, isso aqui que eu ofereço, então tenta conectar aí na sua empresa e pronto. Não, a gente não vai ter mais esse modelo de negócio, tá? Então, na auditoria,
eu penso da mesma forma. Eu não tenho uma única solução que vai ajudar as atividades dos auditores. Eu tenho uma conexão de tecnologias que vão ajudar. Eu tenho uma conexão de empresas. A gente vai servir como um plug, sabe? Elas vão se conectar para poder chegar numa digitalização aí, sei lá, 100% do processo, que é coisa que também Por isso que precisa da interoperabilidade, as coisas precisam saber se falar. Isso, Entendeu? As soluções, né, precisam saber falar umas com as não outras, adianta eu senão... também ter soluções que não se conversam. Não adianta eu, por exemplo, ter tecnologias e o hospital não liberar informação para essas startups, por exemplo, que vai ser assunto que eu vou falar no congresso. Como é que a gente vai ter uma solução de um robô de inteligência artificial, uma empresa que oferece esse serviço, se ela não consegue extrair a informação lá do prontuário eletrônico, né? Então, é um apanhado de tudo. E falando de outra situação, que acho que é uma aflição que vocês têm, eu também tive isso, gente. Já estou, sei lá, 10, 15 anos, não, 10 anos estudando a tecnologia. Hoje eu já me sinto um pouco mais segura, né? Tenho que aprender muito ainda, mas eu já me sinto um pouco mais segura de conseguir entender melhor como é que funcionam as tecnologias e como elas podem ser aplicadas na nossa área. Então, o que eu dou de dica para vocês é estudem, é o que o Guilherme falou. A gente tem que estar antenado em tudo, a gente tem que fazer essas conexões, que é o que é mais difícil, né, Guilherme? A gente faz pós-graduação, faz curso, e os cursos, assim, muito técnicos na área de tecnologia, a gente não consegue fazer associação se a gente não entende do modelo de negócio que a gente está inserido ali, né? Por isso que para pessoas que não têm muita experiência na auditoria, é muito mais difícil de visualizar as coisas acontecendo. Então, por exemplo, como é que vai entender o uso de um aprendizado de máquina numa operadora de saúde, se você não sabe nem o tipo de informação que a operadora de saúde usa? Estou dando um exemplo, por exemplo, tá? Então, eu penso no profissional auditor, ele tem que ser cada vez mais especializado, mas aquele auditor que ele conhece um pouquinho de cada coisa, que trabalhou aí durante 15, 20 anos, a gente tem a Débora aí, super antiga na área. Esse auditor, ele vai ser uma pedrinha preciosa no mercado, porque ele entende de cada nicho, ele consegue ter uma visão mais ampla. Mas não que eu só vou precisar desse profissional, não. Pelo contrário, eu vou precisar do profissional altamente especializado. É aquilo que eu falo para vocês, é o cara do home care. Eu, por exemplo, não manjo de home care, né? Então, é o cara do home care que ele sabe tanto daquilo, ele sabe de tanto daquele modelo de negócio, daquela assistência, e junto, aliado ao conhecimento de tecnologia, que ele vai conseguir trazer soluções para a área, tá? Então, é isso que eu penso, tá? Essa é a minha visão. E eu acho que cada um de vocês tem aí uma sementinha para plantar. Espero que essa live tenha sido um motivador aí para que vocês busquem conhecimento. Eu tenho sido a pessoa aí que estou tentando levar essa área um pouco mais, que não fique tão difícil para vocês, mas para mim também foi muito difícil e ainda muita coisa ainda tem que aprender. Mas eu sozinha não vou levar nada à auditoria, eu não vou conseguir transformar. Por isso que eu faço o congresso, por isso que eu faço esses grupos de estudo, eu faço os cursos. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo para dar também com relação a essa área, agregar. E também, se não for o lugar que você está, Juliana, se a empresa não te permite ser inovadora, caramba, eu quero ser inovadora, eu quero criar. Eu lembro que uma época eu queria trabalhar em MV, TASI, para poder mudar o sistema deles ali, criar coisas diferentes. E ninguém não estava nem aí para mim, não queria nem saber de mim. E talvez não é o nosso lugar é outro, a gente tem outra missão, a gente tem outro propósito. Então fica aí a dica para vocês de encontrar o propósito aí relacionado à área, tá? Alguém mais quer falar? Senão a gente já encerra aqui. Eu quero, Débora. Quando você estava comentando a respeito da integração de outros sistemas, né? Isso quando eu trabalhei lá no prestador aí em 2009, que entrou o sistema de operação no hospital, e a gente ficava indignado porque isso aqui, em termos de auditoria, não me atendia, não tinha relatório, não conseguia extrair nada, não, mas é isso aqui que você tem e você vai ter que trabalhar com isso. Então, foi a duras penas que a gente depois teve que construir junto com a TI relatórios, né?
Mas seria muito interessante, por exemplo, que realmente tivessem ferramentas que se conversassem, né? E hoje, eu acho que em 2009 talvez não tivesse tanta empresa com o conhecimento que se tem hoje, com a produção e as ideias que se tem hoje, né? Mas realmente que fossem sistemas que pudessem se conversar, porque esse traz uma ideia, aquele outro tem uma outra, e aí, dessa forma você vai atendendo os vários setores, né? Porque eu falo que em termos de operadora de saúde não deve ser muito diferente, mas hospital, assim, é uma instituição sui generis, né? Ela tem contratos diferenciados, atendimentos diferenciados, e às vezes o cara que fez o primeiro sistema, mas isso aí ele não contemplou, isso aí ele não pensou, né? E aí traz aquela coisa meia banca que a gente tem que ir moldando aos poucos. Hoje já melhorou muito, porque vão trazendo ideias, vão fazendo relatórios, mas E porque realmente... o mercado está pressionando, Débora, porque muitas verdade. empresas de tecnologia, como não tem o pessoal não entende do negócio, então, para eles, quando você fala isso, mas tem vários contratos, tem várias negociações, eles têm que emergir ali na sua atividade para entender. E essa comunicação também entre o cara da tecnologia com a gente é um desafio. Então, por isso que eu falo, estudem muito, porque vai chegar um momento que você vai falar assim, não, eu conheço isso aqui, essa ferramenta dá para fazer isso, tem esse tipo de, sei lá, vamos pensar no machine learning, ele dá para trazer esse tipo de informação, então você consegue investigar de uma forma assim mais profunda, não que você precise ser um programador, que você precisa ser uma pessoa que está realmente ali fazendo atividade, mas se você tem um conhecimento técnico, Débora, você consegue conversar melhor com esses caras, né? Os caras, eu digo assim, né? O pessoal da tecnologia, porque para eles também é difícil falar com a gente. Eles são muito técnicos. Então, precisa ter essa conversa, né? Ter esse entendimento. Isso é um desafio também, né, Guilherme? E a outra coisa, você falou também é só hoje que está tendo mais essa questão de integrar sistemas. Isso ainda é um desafio muito grande agora, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu falo, muitas empresas de tecnologia, elas não estão preparadas. O Guilherme sabe muito bem disso, ele faz consultoria de modelo de negócio e se erra, né, na construção do que vai oferecer para a sociedade, por exemplo. Então, muitas vezes até o pessoal fala, que legal, a tecnologia nova, né? Não, gente, isso aí já está sendo feito, sabe? Às vezes o pessoal vem falar comigo. Por quê? Porque eles não entram no mercado a fundo para estudar ali. Por exemplo, uma área que é super promissora, gente, é a auditoria de SUS, é outra área, viu, Guilherme? Ela não está sendo aproveitada como deveria. Tem muitos processos ali, muito manual ainda, né? Então, não vai partir do cara da tecnologia, não vai ser o dono da empresa de tecnologia que vai trazer a solução para a gente. Vai ser a gente da operação que vai trazer as ideias, é isso que eu estou falando, eles estão absorvendo tudo que vocês estão falando de conhecimento. Então, não estou falando para ninguém abrir empresa de tecnologia, não estou falando nada, né? Para ser empreendedor, não estou falando nada disso. Mas muitas vezes no ambiente de trabalho de vocês vão precisar ter uma comunicação, e por isso que é importante entender da tecnologia, porque aí ninguém vai enrolar vocês. Vocês vão saber o que dá e o que não dá para fazer. Então, peraí, o teu sistema ele é engessado, não está dando. Daí você vê que você fez compra errada de produto, né, Guilherme? Aí tem outras coisas. Às vezes compra coisas aí que está muito tempo no mercado, mas que não é para você. Então, por isso que eu falo que tem muito da questão de personalizar. Um mercado muito importante para a gente, Débora, usabilidade. Ninguém está estudando isso. Inclusive, também é uma área que eu gosto. O X-Research, o X-Designer, experiência de usuário. Somos nós os auditores, é o paciente, né? Então, quem está estudando isso na área da saúde? São pouquíssimas pessoas. A gente precisa de profissionais também ligados a essa parte de usabilidade, que eu fui ter em contato lá no meu mestrado, quando eu fiz a heurística de Nielsen, que é uma das técnicas que a gente faz para ver problemas em sistema de usabilidade. Gente, é tudo estudo. Vocês têm que ir estudando. Pega uma área que vocês acham que vocês gostam e se aprofunda, porque também tecnologia é muito amplo, né, Guilherme? É muita coisa aí para aprender. Eu queria elogiar também, Débora, você falou uma coisa que hoje me inquieta muito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um horizonte de transformação muito grande.
vocês na auditoria, se me permitam, se eu falar desse modo assim, eu acho que é mais para colocar o meu raciocínio, né? Vocês da auditoria tiveram uma formação, muitas vezes, relacionado a cuidar de gente, entender o cuidado de gente, mas vocês foram levados a cuidar de coisas. Então, vocês auditam coisas e não a jornada de gente. Isso é muito ruim. Quem fez os sistemas de prontuário eletrônico se preocuparam porque quem pediu para eles foi o faturamento. Então, todo o sistema de registro foi feito para cobrar a monetização do material e nunca para contar uma história do cuidado de gente. A saúde vive em função de gente. As narrativas só fazem sentido quando eu entendo quem cuidou, quem foi cuidado e em que circunstância. Estas coisas hoje são muito difíceis, mas elas começaram a ser trazidas à tona, e isso é uma coisa que eu conversei já várias vezes com a Luciane, quando você começa a dizer que a jornada do paciente na saúde está começando a ser escrita. Então, a auditoria que vocês fazem hoje, muito em breve, deixará de existir, não pelo erro do ponto de vista do profissional, mas pela mudança da narrativa da auditoria. Eu tenho que saber contar a história ou saber avaliar se a história contada ela é lógica, se ela tem nexo. E não saber se 3 parafusos ou 8 próteses faz sentido dentro da minha CID. Então, eu acho que você fala muito, Débora, de uma coisa que você viveu, a saída de uma coisa que era auditoria, muito ainda manual e tal, mas que tinha a narrativa, e a introdução de sistemas que engessaram e aprisionaram vocês simplesmente como domadores do processo manual, das coisas. Vocês foram coisificados, esse é o ponto. O auditor é o dono da coisa, entendeu? E aí, isto eu acho que tem que ser uma amarra a ser liberta. E a jornada do paciente, a mudança de como você vai construir nessa jornada digital, em que você começa a ver o paciente num cenário diferente, você passa a se reapropriar desta jornada e você começa a auditar se ela está sendo feita da melhor forma, né? Então, nós temos que fazer essa ruptura. E isto, na verdade, é você devolver o cuidado humano para o processo da auditoria. Porque vocês não são chefes de almoxarifado, se me permitam dizer, mas vocês são tratados como tais. Por isso que desculpe, eu não sei se devia falar, mas assim, eu sinceramente acho isso. Todo o sistema hoje de controle, ele simplesmente leva em consideração que o auditor ele é um chefe de almoxarifado de luxo, incapaz de pensar, não digno de ter a história narrada a ele. Você tem peças e partes, e vocês não são nem funileiro nem dono de mecânica, entendeu? Então, isto eu acho que é uma distorção extremamente desonrosa para a profissão de vocês. E a nova narrativa que a tecnologia permite de você ter a jornada do paciente e ser o centro do cuidado, da casa dele, ao perioperatório, à internação, ao exame clínico, ao pós-operatório, à alta assistida, ao home care e ao cuidado dele da saúde, esta narrativa é que tem que ser auditada. Porque ele é a razão e não o parafuso e a porca. Nossa, depois dessa, hein, gente? Já vamos bater palminha aí, ó. Não sei onde tem ação. Deixa eu ver onde tem a palminha. Aí, ponto. É o que você tem falado, né, Lu? De repente, de sair dessa coisa do ficar contando agulha e seringa, né? E se voltar para a qualidade da assistência, né? Porque para poder contar quantos antibióticos foram administrados, essa coisa do OPME que você estava falando aí, né? De uma tecnologia aí diferente, vai ter as máquinas que fazem, né? E a gente realmente voltar para a essência da saúde, que realmente é a linha do cuidado, né? Que é a auditoria concorrente. Não é de coisa. Oi?
Saúde envolve gente, não envolve coisa, né? Então, e o que vai mudar é justamente essa parte humana, né? Que muitos não estão entendendo. Mas eu acho que se a gente mudar a forma como a gente vê a auditoria, eu acho que esse seria eu ficaria muito feliz de ver essa mudança, de estar viva, né? Para ver essa mudança, assim, e talvez nessa maneira a gente será valorizado, porque hoje nós não somos, né? Muitos reclamam, o salário, não sei o quê, porque simplesmente enxergam a gente como meros contadores, né, de coisas ou robozinhos, né? E Lu, vocês são o Charlie Chaplin no tempos modernos. Apertador de parafuso na linha de montagem. É isso. Lu, sabe que é engraçado? Eu vim da assistência, né? E na assistência a gente fala muito de humanização. Humanização, vamos humanizar, vamos humanizar. E quando eu vim para a auditoria, eu achava que a humanização não deixaria de existir. E assim, o meu maior choque de realidade foi que eu falei, caramba, gente, parece que eu nem estou vendo o paciente, nem estou assistindo o paciente, eu estou ligada no material, medicamento, e eu usei uma vez essa palavra que o doutor Guilherme falou. Eu estou me sentindo no almoxarifado. Porque assim, você ter aquela... dar continuidade, porque assim, eu pensava que o paciente teve alta, mas não acabou ali. Que eu iria fazer o trabalho de quê? Verificar que a qualidade foi toda realizada, né? Eu tinha esse meu entendimento. Quando eu cheguei na realidade, tipo assim, morreu. É como se o paciente realmente tivesse tido alta ou tivesse morrido, e você só vai tratar dos custos dele, porque tem que estar certo, porque tem que ter baseado em contrato, em tabelas, mas a preocupação com o paciente, parece que o paciente é uma coisa mesmo. E foi exatamente o que o Guilherme falou, assim, e eu estou tentando desconstruir essa imagem que eu construí na minha realidade, né? E vendo, assim, quando eu conheci a parte de inovações tecnológicas com você, eu estou vendo que a tecnologia está entrando, mas não para afastar ainda mais o paciente, mas sim para a gente dar atenção o que realmente tem que ser ter atenção, que é o paciente, a qualidade da assistência. Voltar essa parte humana. Isso aí, porque parece que morreu. Inclusive... Então, você deixou de ser pessoa da assistência e virou auditor legista. Você só faz a examinação pós-mortem, entendeu? Do fato. Então, essa é a situação. A gente está cuidando de vivo, né? Então, tem que ter isso. É claro que a gente olha, e essa eu acho uma briga de vocês, e tem que ser uma causa, né? Mas o profissional não se qualifica para a função de vocês se não tem experiência, porque senão contratava almoxarife de mecânica. Se é porca e parafuso, amigo, contrata o cara da borracharia, que o cara faz também igual. Mas não pode, porque ele não entende gente nessa linha. O pessoal reclama que não tem assistência e não consegue entrar na área, que não tem experiência, não consegue entrar na área, e não entende o quão complexo é a área da auditoria, né? E acho que só trazer essa visão, né? É difícil, como a gente está com muitas atividades, a gente acaba sendo robozinho, porque eu não consigo ler o prontuário como tem que ler, eu não consigo visitar o paciente e olhar se realmente aquilo é ou não é. Então, vamos deixar as tecnologias fazer o que elas fazem muito bem, muito rápido. Uma vez eu trouxe no congresso, Guilherme, você acha que você participou sim, mas você não estava presente. Eu demorei 10 minutos para auditar uma conta de pronto-socorro. E o robozinho, já usando o NLP, que ele lê texto, né? Ele fez a mesma coisa como eu audito, porque eu tive que mostrar para ele como eu faço, porque cada auditor vê de uma maneira. Isso é um problema para a gente não tem padrão de análise. Ele fez em segundos, o que eu demorei 10 minutos, ele fez em segundos. Então, aí o pessoal ficou tudo assim, nossa, agora vamos perder nosso emprego, tal. Não, gente, deixa o robô fazer isso daí, porque a gente vai fazer coisas inteligentes. A gente vai conseguir ir no paciente, a gente vai conseguir ver auditar toda a jornada dele, né? Então, é para isso que servem as tecnologias também, né? Não é para nos conectar mais às pessoas mesmo, né? Bom, gente, acho que já passou aí, o Du tem quase 2 horas de live. Muito, muito obrigada, Guilherme. Acho que não tenho palavras aí. É sempre muito bom aí ter
as suas opiniões, né, com relação a tudo, né, saúde na nossa área. Então, eu só tenho que agradecer aí. E Grande obrigada prazer. pela participação de vocês também. Quer falar alguma coisa? Não, foi um grande prazer. Ah, então tá bom. E muito obrigada aí pela participação de vocês. Espero que a gente tenha deixado uma sementinha aí de reflexão para vocês. E até a nossa próxima live, tá? Tchau, gente.